Olá, crianças! Está tudo bem com vocês? Irei começar uma pequena série de alguns capítulos de um livro que eu gostaria de ler. Espero que aproveitem. Lamento se não tiver imagens, mas como eu disse, para algumas pessoas, irá bastar apenas a minha voz, como se eu lesse um pequeno livro para vocês. Então, vamos começar. Deuses gregos. O começo. No começo, eu não estava lá. Acho que os gregos antigos também não. Ninguém tinha papel e caneta para registrar o que estava acontecendo. Por isso não garanto nada do que vou contar, mas posso dizer que é o que os gregos achavam que tinha acontecido. No começo, havia basicamente nada. Um montão de nada. O primeiro deus, se é que podemos chamá-lo assim, foi Caos, uma névoa sombria e gosmenta que vagava por aí, contendo toda a matéria do cosmos. Só para vocês saberem, Caos significa abismo, e não um abismo qualquer. Com o tempo, Caos acabou ficando menos caótico. Talvez tenha se entediado com essa história de ser tão sombrio e nevoado. Parte da matéria contida no caos se aglomerou e se solidificou, formando a Terra, que infelizmente desenvolveu uma personalidade com vida. Ela batizou a si mesma de Gaia, a Mãe Terra. E então, era a Terra, e em si as palavras, as colônias, os vales, as a parafernália toda. Mas Gaia também podia assumir a forma humana. Ela gostava de caminhar pela terra, o que, basicamente, era caminhar sobre si mesma, na forma de uma mulher madura de cabelos pretos cacheados, usando um vestido verde esvoaçante e com um sorriso sereno no rosto. O sorriso escondia um temperamento perigoso, como vocês já vão ver. Depois de muito tempo sozinha, Gaia olhou para o nada enevoado acima da terra e disse para si mesma: Sabe o que seria bom? Um céu. Eu adoraria um céu. E seria legal se ele fosse também um homem bonito por quem eu pudesse me apaixonar. Porque estou meio sozinha aqui embaixo só com essas pedras. Ou Caos ouviu o desejo dela e o realizou, ou então Gaia simplesmente fez com que se tornasse realidade, porque o céu se formou. Um domo protetor acima da terra, que era azul durante o dia e preto à noite. O céu se autobatizou Urano. Pois é. Outra forma de escrever seu nome era Uranus. Praticamente impossível de pronunciar sem que as pessoas deem risadinhas. É péssimo. Por isso, ele não escolheu um nome melhor, algo como Mensageiro da Morte ou José, por exemplo. Não sei, mas talvez isso explicasse porque Urano era tão mal-humorado o tempo todo. Assim como Gaia, Urano podia assumir a forma humana e visitar a Terra, o que era bom, porque o céu ficava bem lá no alto e relacionamento à distância nunca dão certo, se é que a maioria de vocês entendem. A forma física de Urano assumia era de um cara alto e musculoso, com cabelos escuros e um pouquinho comprido. Ele usava só uma tanga e sua pele mudava de cor. Às vezes era azul com desenhos de nuvens nos músculos, às vezes era escuro com estrelas cintilantes. E Gaia o fez assim. Foi como ela o desejou. A culpa não é minha. Pode ser que às vezes vocês encontrem ilustrações dele segurando uma roda do zodíaco representando todas as constelações que passam pelo céu sem parar eternamente. Enfim, Urano e Gaia se casaram, felizes para sempre? Não exatamente. Um dos problemas foi que Caos ficou um pouco animado com a própria capacidade de criação. Ele pensou com os seus enevoados e sombrios botões
Veja só, terra e céu. Que divertido. O que mais será que eu consigo fazer? Em pouco tempo, ele criou todo tipo de problemas. E com isso quero dizer deuses. A água dispersa na névoa do caos se acumulou nas partes mais profundas da terra, e assim gerou os primeiros mares, que naturalmente desenvolveram uma consciência, o deus Pontos. Foi então que Caos pirou de vez. Ele pensou: já sei, que tal um dome igual ao do céu, só que no fundo da terra? Seria demais. Assim, outro domo se formou dessa vez, debaixo da terra, mas era um domo escuro e turvo, e não muito agradável, pois a luz do céu não chegava até ali. Esse era Tártaro, o Poço do Mal, que, como vocês podem deduzir pelo nome, quando desenvolveu uma personalidade de Deus, não ganhou nenhum concurso de popularidade. O problema era que tanto Pontos quanto Tártaro gostavam de Gaia, o que colocou certa pressão no relacionamento dela com Urano. Vários outros deuses primordiais surgiram nessa fase, mas se eu fosse tentar citar todos, ficaríamos aqui por semanas. Caos e Tártaro tiveram uma filha, não me pergunte como, chamada Nyx, que era a personificação da noite. Então Nyx, totalmente por conta própria, mais uma vez sabe-se lá como, teve uma filha chamada Hemera, que era o dia. As duas nunca se deram bem, porque eram tão diferentes quanto... Bem, vocês sabem. De acordo com algumas histórias, Caos criou também Eros, o deus da procriação. Em outras palavras, mamães deusas e papais deuses tendo um monte de bebezinhos deuses. Outras histórias afirmam que Eros era filho de Afrodite. Vamos falar sobre ela mais tarde. Não sei qual versão é a verdadeira, mas o que sei é que Gaia e Urano começaram a ter filhos, com resultados muito diversos. Primeiro, eles tiveram 12, 6 garotas e 6 garotos, os chamados titãs. Esses 12, embora parecessem humanos, eram bem mais altos e mais poderosos. Seria de se esperar que 12 filhos já fossem o bastante para qualquer casal, certo? Afinal, com uma família grande assim, eles poderiam formar o próprio reality show. Além do mais, depois que os titãs nasceram, as coisas começaram a desandar no casamento de Urano e Gaia. Urano passava muito mais tempo no céu, não visitava a família, não ajudava a cuidar dos filhos. Gaia ficou chateada. Os dois começaram a brigar. Conforme os filhos cresciam, Urano só gritava com eles e basicamente era um péssimo pai. Algumas vezes, Gaia e Urano tentaram consertar as coisas. Gaia pensou que talvez eles se reaproximariam se tivessem mais filhos. Pois é, péssima ideia. Ela deu à luz trigêmeos. O problema era que esses novos filhos eram a própria definição da palavra feiura. Eram tão grandes e fortes quanto os titãs, só que curvados e brutos, e precisavam urgentemente de uma depilação. E o pior, tinham apenas um olho no meio da testa. Tudo bem que não devemos julgar pelas aparências, e bem, Gaia amava os filhos. Ela os batizou de Ciclopes. Essa primeira geração acabaria gerando uma raça inteira de outros Ciclopes menores, mas isso foi bem mais tarde. Quando viu os trigêmeos, Urano surtou. Eles não podem ser meus filhos. Nem se parecem comigo. Eles são seus filhos sim, seu espertinho, gritou Gaia em resposta. Não ouse me deixar cuidando deles sozinha. Não se preocupe, não vou fazer isso, resmungou Urano. Ele saiu enfurecido e voltou com correntes grossas, feitas da pura escuridão do céu noturno, com as quais prendeu os ciclopes. Urano então o jogou no Tártaro, que era a única parte do mundo em que não precisava olhar para eles. Quanto rigor, não? Gaia gritou e se descabelou, mas Urano se recusou a libertar os ciclopes. Ninguém ousava se opor às ordens dele,
porque àquela altura Urano já tinha conquistado uma reputação de sujeito bastante assustador. Sou o rei do universo, gritou Urano. Como poderia não ser? Estou literalmente acima de todo o resto. Eu odeio você, choramingou Gaia. Ora essa, você vai fazer o que eu mandar. Sou o primeiro e o melhor dos deuses primordiais. Eu nasci antes de você, protestou Gaia. Você não estaria aqui se eu não... Não me provoque, rosnou ele. Tenho muitas outras correntes de escuridão. Como vocês podem imaginar, Gaia deu um ataque de terremoto, mas não sabia o que mais poderia fazer. Seus primeiros filhos, os titãs, já eram então quase adultos. Eles se sentiam mal pela mãe. Também não gostavam muito do pai, já que Gaia vivia falando mal dele e com razão. Mas tinham medo de Urano e se sentiam impotentes para detê-lo. Tenho que segurar a onda pelo bem das crianças, pensou Gaia. Talvez eu devesse tentar mais uma vez com Urano. Então, ela preparou uma noite romântica, caprichada, com velas rosas, música suave. Se eles devem ter reacendido parte da antiga chama, pois, alguns meses depois, Gaia mais uma vez deu à luz 3 gêmeos. Como se ela precisasse de mais provas de que seu casamento já era. Esses filhos eram ainda mais monstruosos do que os ciclopes. Tinham 100 braços brotando do peito, como os ouriços do mar e seus espinhos, e 50 minúsculos cabecinhas amontoadas nos ombros. Mas nada disso importava para Gaia. Ela amava os rostinhos deles, todos os 150. Os novos trigêmeos foram denominados centimanos, mas ela mal teve tempo de batizar cada um, já que Urano foi até lá, deu uma olhada neles e os arrancou dos braços de Gaia, sem dizer nada. Ele passou correntes em todos e os jogou no Tártaro, como se fossem sacos de lixo reciclável. Sem dúvida o cara tinha problemas. Bem, isso foi a gota d'água para Gaia. Ela esperneou, choramingou e provocou tantos terremotos que os titãs foram correndo até a mãe para saber o que estava vendo. O pai de vocês é um belo de um... Não sei o que ela chamou, mas tenho a leve suspeita de que essa tenha sido o momento em que o primeiro palavrão foi inventado. Gaia explicou o que tinha acontecido. Depois levantou os braços e fez o chão tremer, conjurando do subterrâneo a mais dura que conseguiram encontrar em seu domínio terrestre. Usando sua raiva, ela deu forma a essa substância, criando assim a primeira arma do mundo, uma lâmina de ferro curva, de cerca de 90 centímetros. Gaia encaixou sua invenção na ponta de um galho de madeira que Desculpa, pessoal. Improvisou com o galho de uma árvore próxima e mostrou o resultado aos titãs. Contemplem minha criação, filhos meus, disse ela. Um instrumento da minha vingança. Vou chamar isso de foice. Os titãs murmuraram entre si. Para que serve isso? Por que é curvo? Foice se escreve com C cedilha? Um de vocês precisa agir, gritou Gaia. Urano não é digno de ser rei do cosmo. Um de vocês vai matá-lo e tomar o lugar dele. Os titãs trocaram olhares de constrangimento. Então, explique melhor essa parte de matar, pediu Oceano, o titã mais velho. Oceano passava quase o tempo todo nas partes mais ermas do mar, junto com o deus primordial da água que ele chamava de Tio Pontos. O que quer dizer matar? Ela quer que a gente extermine nosso pai, deduziu Temis. Sendo uma titanides mais inteligente, ela logo captou o conceito de punir alguém por um crime. Tipo fazer com que ele não exista mais. Mas isso é possível? Perguntou sua irmã Reia. Pensei que fôssemos todos imortais. Gaia rosnou de frustração.
Não sejam covardes. É muito simples. Vocês vão pegar esta lâmina afiada e pontuda e cortar seu pai em pedacinhos, para que ele não volte a nos incomodar. Quem fizer isso vai ser o novo rei do universo. Ah, e vou fazer aqueles biscoitos que vocês adoram, aqueles com confeitos em cima. Hoje, nos tempos modernos, temos uma palavra para esse tipo de comportamento. Chama-se maluquice. Naquela época, as regras de comportamento eram bem menos rigorosas. Talvez vocês se sintam melhor em relação aos seus parentes, sabendo que a primeira família que existiu foi também a primeira família disfuncional. Os titãs começaram a apontar uns para os outros, murmurando: Ei, você seria ótimo para matar o papai. Ah? Não, acho que você que deveria fazer isso. Eu adoraria matar o papai, de verdade, mas é que tenho compromissos, então eu mato, disse uma voz lá dos fundos. O mais novo dos 12 abriu caminho até a frente. Cronos era o menor de todos. Não era o mais inteligente, nem o mais forte, nem o mais rápido, mas era o mais sedento por poder. Imagine que quando você é o caçula de 12 irmãos, acabe sempre procurando formas de se destacar e ser notado. O titã mais novo adorou a ideia de reinar sobre o mundo, ainda mais se isso significasse ser chefe de todos os irmãos. Sem contar que uns biscoitos com confeitos até que cairiam bem. Cronos tinha cerca de 2,80 m de altura, o que era uma mixaria para um titã. Ele não parecia tão perigoso quanto alguns de seus irmãos, mas era um garoto ardiloso. Já tinha até conquistado o título de O Trapaceiro entre os titãs, pois jogava sujo nas lutas, e nunca estava onde esperavam que estivesse. Cronos tinha o sorriso e o cabelo escuro cacheado da mãe, mas tinha a crueldade do pai. Quando olhava para alguém, nunca dava para saber se pretendia lhe dar um soco ou contar uma piada. Sem contar a barba dele, que era meio irritante. Cronos ainda era novo para ter barba, mas já estava deixando crescer alguns pelinhos no queixo, formando uma barbicha, que mais parecia um bico de corvo. Quando Cronos viu a foice, seus olhos brilharam. Ele queria aquela lâmina de ferro. Só ele, entre os 12 irmãos, entendia o estrago que aquilo poderia causar, e que quando matar o pai, por que não? Urano mal reparava na existência de Cronos mesmo, nem Gaia, na verdade. Os pais não deviam sequer saber o nome. Cronos odiava ser ignorado. Estava cansado de ser o menor e usar todas as roupas idiotas de segunda mão que herdava dos irmãos. Eu mato, repetiu ele. Faço picadinho do papai. Meu filho preferido, exclamou Gaia. Você é incrível. Eu sabia que podia contar com você, mas... quem é você mesmo? Cronos. Ele conseguiu sustentar o sorriso. Sabe como é? Por uma foice, biscoitos e uma chance de cometer assassinato, valia a pena esconder seus verdadeiros sentimentos. Será uma honra matar por você, mãe. Mas vai ter que ser do meu jeito. Primeiro, quero que você atraia o papai para cá. Faça com que ele venha visitá-la. Peça desculpas a ele. Diga que é tudo culpa sua e que você vai fazer um jantar caprichoso para se redimir. É só dar um jeito de trazê-lo até aqui hoje à noite, e agir como se ainda o amasse. Fez Gaia. Ficou maluco? É só fingir, insistiu Cronos. Quando ele estiver na forma humana e sentado ao seu lado, eu apareço e o ataco. Mas vou precisar de ajuda. Ele se virou para os irmãos que estavam, de repente, muito interessados nos próprios pés. Olha só, pessoal. Se isso der errado, papai vai se vingar de todos nós. Não podemos cometer erros. Vou precisar de 4 ajudantes para segurá-lo, para que ele não fuja para o céu antes que eu termine o serviço, disse Cronos. Os outros não falaram nada. Deviam estar tentando imaginar o irmãozinho
Miharu atacando aquele sujeito enorme e violento que tinha como pai. E não deviam estar gostando da perspectiva de como aquilo iria terminar. Ah, deixem de frescura, reclamou Cronos. Eu é que vou fazer o trabalho sujo de retalhar e picar e tal? Vocês só precisam segurá-lo. Quando eu for rei, vou recompensar os 4 que me ajudaram. Vou dar um canto da terra para cada um governar: o norte, o sul, o leste e o oeste. É uma oferta irrecusável. Quem topa? As garotas eram inteligentes demais para se envolverem com o assassinato. Elas inventaram desculpas e logo foram embora. O filho mais velho, Oceano, mordia o polegar com nervosismo. Tenho que voltar para o mar por causa de uns assuntos aquáticos, lamento. E então, restaram apenas 4 irmãos: Coio, Japeto, Crio e Hipérion. Cronos sorriu para eles. Ele pegou a foice da mão de Gaia e testou a ponta, tirando uma gota de sangue dourado do próprio dedo. 4 voluntários então. Legal. Gepeto pigarreou. Bem, na verdade, Império o cutucou com o cotovelo. Fechado, Cronos. Pode contar com a gente, prometeu ele. Excelente, disse Cronos. E essa foi a primeira vez que um gênio do mal disse a palavra excelente. Eles lhe contou o plano. Naquela noite, incrivelmente, Urano apareceu. Quando chegou ao vale, onde geralmente se encontrava com Gaia, e viu aquele suntuoso jantar na mesa, ele franziu a testa. Recebi seu recado. É sério que você quer fazer as pazes? Mas é claro. Gaia estava em seu melhor vestido verde sem mangas. Seu cabelo, cacheado, estava trançado com pedras preciosas, coisa que ela conseguiu com facilidade, já que era a terra. E cheirava a rosa e jasmim. Reclinada em um sofá e a luz suave de velas, ela fez sinal para o marido se aproximar. Urano sentiu mal vestido, só com sua tanguinha. Não tinha penteado o cabelo nem nada. Poxa, sua pele noturna, escura e coberta de estrela, provavelmente não contava como traje fino para um jantar elegante. Ele estava começando a achar que devia pelo menos ter escovado os dentes. Será que ele desconfiou de alguma coisa? Não sei. Lembre-se, ninguém na história do Cosmo havia sido atraído para uma armadilha e feito em pedacinhos. Ele seria o primeiro. Cara de sorte. Além disso, ele acabava de sentir solitário por passar tanto tempo no céu, tendo como única companhia as estrelas e os deuses do ar. Éter, que na verdade era um grande cabeça de vento, além de Nyx e Hemera, mãe e filha que discutiam a cada aurora e a cada crepúsculo. Então, Urano sentia as palmas das mãos suadas. Ele tinha esquecido como Gaia ficava bonita quando não estava gritando na cara dele como louca. Você não está mais zangada comigo? Imagine, garantiu Gaia. E não se importa de eu ter acorrentado nossos filhos e os jogados no Tártaro? Gaia trincou os dentes e forçou um sorriso. Não, eu não me importo nem um pouco. Que bom, disse ele, porque aquelas crianças eram bem feias. Gaia deu uma batidinha no sofá dizendo: Sente-se aqui comigo, meu marido. Urano sorriu e foi até ela, ainda meio constrangido. Assim que ele se sentou, Cronos sussurrou de trás da pedra mais próxima: Agora! Os 4 irmãos voluntários surgiram de supetão, saindo de seus esconderijos. Crios tinha se disfarçado de arbusto. Coio tinha cavado um buraco e se enfiado ali e coberto a cabeça de galhos. Hyperion tinha se escondido embaixo do sofá, era um sofá grande, e Japeto estava tentando se fingir de árvore, com os braços
esticados de forma que parecessem galhos. Sei lá como isso deu certo. Os 4 seguraram Urano pelos braços e pelas pernas, prendendo-o ao chão, todo esticado, os membros afastados. Cronos emergiu das sombras, a foice de ferro brilhante à luz das estrelas. Oi, pai. Oi, pai. O que significa isso? Gritou Urano. Gaia, ordene que eles me soltem. Ha! Gaia se levantou do sofá. Você não teve misericórdia de nossos filhos, querido. Então, não merece misericórdia. Além do mais, quem é que vai a um jantar elegante de tanga? Lamentável. O Urano lutava em vão. Como ousam? Eu sou o senhor do cosmo. Não é mais. Cronos ergueu a foice. Cuidado, se você fizer isso... qual é mesmo seu nome? Cronos! Se você fizer isso, Cronos, vou amaldiçoar você, ameaçou Urano. Um dia, seus próprios filhos vão destruir você e tomar seu trono, assim como você está fazendo comigo. Cronos riu. Que tentem! Ele baixou a foice. A lâmina acertou Urano bem no... quer saber? Não consigo nem dizer. Se você é um garoto, imagine a parte do corpo em que seria mais dolorosa. Aí mesmo. Urano berrou de dor. Foi como um filme de terror de baixo orçamento, mais nojento que vocês puderem imaginar. Era sangue para todo lado. Só que o sangue dos deuses é dourado e se chama Icor. Gotas de licor de Urano atingiram as pedras e a substância era tão poderosa que mais tarde, quando não tinha ninguém olhando, surgiam criaturas desse cor. 3 demônios alados, as chamadas Fúrias, espíritos da punição. As 3 fugiram imediatamente para a escuridão do Tártaro. Outras gotas de sangue dos céus caíram no solo fértil, e a estas acabaram por dar origem às criaturas selvagens, embora não tão ferozes, as chamadas ninfas e os sátiros. Bom, acaba por aqui, pessoal. Esse foi o capítulo do começo. Espero que tenham gostado e desculpe pelo gaguejo. Afinal, esse é o primeiro vídeo que gravo. Obrigado pela atenção e, se puder, deixa o joinha também. Obrigado.